Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula aqui do canal. Eu me chamo Luana, sou professora, microbiologista e hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, falar sobre uma infecção sexualmente transmissível que é chamada de gonorreia. Se você nunca ouviu falar ou tem interesse em saber mais detalhes sobre essa IST, fica comigo para a gente aprender junto. Então, a gonorreia, essa é mais uma daquelas aulas que eu falei para vocês, já existe uma playlist somente com as aulas voltadas para infecções bacterianas, infecções causadas por bactérias, e gonorreia é apenas uma. Se você ainda não assistiu às outras e tem interesse em aprender um pouquinho mais, essa é a oportunidade, certo? Então, a gonorreia, ela é uma infecção sexualmente transmissível, ela faz parte de um rol de doenças ali, doenças não, na verdade ela se torna doença a partir do momento que os sinais e sintomas eles começam a aparecer, mas de maneira geral ela faz parte de uma lista de doenças causadas por bactérias que causam ali uma certa preocupação, até porque muito do que se sabe em relação a essa bactéria e muito dos casos que são diagnosticados, eles às vezes ocorrem, especialmente em mulheres, de uma maneira ali sem ser intencional, e vocês vão já entender por quê. Então, essa doença, né, ela é causada pela bactéria Neisseria gonorrhoeae, e essa bactéria ela pode se alojar em alguns locais específicos ali do nosso corpo, como a uretra, o colo uterino ou a garganta, tá? Então, vocês vão ver lá na frente que, além das manifestações nos órgãos sexuais, nos órgãos genitais, pode haver também umas manifestações clínicas em outras partes do corpo, ok? Vai depender muito de como que o sistema imunológico vai saber se defender ali na presença daquela bactéria. Como é que ocorre essa transmissão? No caso da Neisseria gonorrhoeae, ela ocorre principalmente através do contato com secreções contaminadas. E essas secreções contaminadas, elas são bastante comuns no momento da relação sexual. Lembrando que quando eu falo relação sexual, eu falo das relações que envolvem o sexo oral, vaginal e anal, certo? Aqui eu achei essa figura muito boa para explicar mais ou menos como que ocorre essa fisiopatologia da Neisseria gonorrhoeae. Então, a Neisseria gonorrhoeae e a Neisseria meningitidis, elas são duas espécies do gênero Neisseria que estão envolvidas ali em infecções nos seres humanos, tá? Por que eu tô falando isso? Porque existem outras espécies de Neisserias que são consideradas saprófitas, inclusive fazem parte da nossa microbiota, tá? Então, a gente precisa diferenciar esses dois grupos, né? As Neisserias patogênicas e as Neisserias que são consideradas saprófitas. Nesse caso aqui, esse comportamento infeccioso que a gente está vendo aqui é associado à Neisseria gonorrhoeae. Então, inicialmente, você tem aqui acompanhem pelos números, tá? No número 1, você tem a primeira etapa do processo infeccioso, que é a questão da aderência, tá? E uma coisa que é muito interessante destacar aqui, no caso da Neisseria gonorrhoeae, é que a célula bacteriana, especialmente essas células, a Neisseria gonorrhoeae, as Neisserias patogênicas de maneira geral, elas possuem ali, no momento do processo infeccioso, a capacidade de expressar proteínas ali que vão ajudar na questão da adesão. Aqui no canal eu tenho uma série de aulas, de 4 aulas, falando sobre os mecanismos de patogenicidade bacteriana. Eu vou deixar linkado aqui para você assistir, que lá eu trato quais são as estratégias que as bactérias, os micro-organismos de maneira geral usam para conseguir invadir, né, e driblar as defesas do nosso corpo. E a produção de fibras, de pile, está associado aí a uma dessas estratégias. Então, essas fibras, essas estruturas, elas promovem uma aderência, como se fosse um velcro ali, né, uma cola. E isso faz com que a bactéria não consiga ser eliminada facilmente daquele local. Então, essa camada aqui é a camada do epitélio da região urogenital, tá? E é justamente nessa camada que ela se fixa. Obviamente que essa camada epitelial, essa camada de células, ela não está limpa. Existem ali micro-organismos que compõem esse local que a gente chama de microbiota. Então, num primeiro momento, essa Neisseria, ela vai meio que fazer uma competição com a microbiota residente, tá? Competição pelo quê? Pelos nutrientes, por água, né? Por tudo aquilo que condiciona a sua sobrevivência, tá? Então, ela conseguindo se sobressair nessa competição, ela vai conseguir colonizar aquele local, vai começar
a invadir, né, o epitélio, porque até nesse momento ela está apenas na superfície. Então ela consegue ali atravessar esse epitélio, né, e chegar até a parte mais interna ali daquela camada. O que acontece? Ela vai liberar substâncias, certo? Aqui existe toda uma legenda para vocês entenderem cada uma dessas siglas, mas o que eu quero destacar, né, resumindo basicamente esse processo, o que acontece? Vocês sabem que nós temos células de defesa do nosso corpo, né? Os macrófagos, por exemplo, são especializados na questão da defesa, da fagocitose. Então, essa bactéria, ela atrai, de certa forma, a partir do momento que ocorre a entrada dessa bactéria, ocorre ali uma lesão, né? E desse modo, vai haver uma migração dos macrófagos ali para aquele ponto, porque vai haver um processo inflamatório se instalando naquele local. E isso é uma estratégia para a bactéria, porque ela atrai os macrófagos para aquele local, os macrófagos reconhecem aquela bactéria, eles acabam liberando, né, ali, a partir do momento que eles reconhecem essa bactéria e a fagocitam, eles liberam citocinas. E essas citocinas vão fazer uma reação em cadeia, né? Elas vão atrair outras células para aquele ponto, como vocês podem ver aqui, a célula dendrítica também chegando, e a célula dendrítica liberando também citocinas, atraindo os neutrófilos. Então, por que isso é importante? Porque as Neisseria, a Neisseria gonorreia especialmente, ela vai achar dentro dos neutrófilos um local ideal para sua multiplicação, para sua aumento ali do número de células, tá? Então, os neutrófilos ali, eles são, normalmente quando você vê a lâmina com material coletado da região ali com secreção, na região urogenital, você vai ver vários neutrófilos ali com neisserias dentro dele, tá? Então, toda essa reação em cadeia da presença da bactéria naquele tecido atrai os neutrófilos que vão servir ali de local para a multiplicação dela e, consequentemente, quando esse processo infeccioso ocorrer ali naquele local, vai ser liberado o pus e parte também desses neutrófilos eles vão estar presentes nessa secreção, recomeçando ali o ciclo infeccioso dessa bactéria, tá? Então, é por isso que é muito importante focar sempre na questão da proteção. As infecções sexualmente transmissíveis, elas só ocorrem porque existe, por parte de quem pratica a relação sexual, um descuido quanto à proteção. Então, quando você usa, por exemplo, a camisinha, né, o preservativo, você se protege desse tipo de bactéria, porque a transmissão, como está aqui destacado, ela acontece principalmente pela relação sexual desprotegida. E isso é muito comum entre jovens, tanto que quando você olha as outras ISTs, como é o caso da sífilis, que tem disparado nos últimos anos, eu também tenho uma aula sobre sífilis aqui no canal, você vê que a maior parte das pessoas que desenvolvem a doença, ela está dentro dessa faixa dos jovens, né, até 24 anos, porque existe uma falta, né, de proteção no momento da relação sexual. Então, da mesma forma como a sífilis, a gonorreia é transmitida através de fluidos corporais durante as relações sexuais, como eu falei anteriormente, oral, anal, vaginal, desprotegidas, tá? Existe também a possibilidade, uma vez que essas bactérias, elas ficam ali na região genital, de que ela pode também causar complicações nos neonatos, né, nos recém-nascidos. Então, a mulher, por exemplo, que está grávida, né, e está com gonorreia, e não haver esse tratamento, não acontecer esse tratamento, a criança no momento do parto, na passagem, né, obviamente se for um parto vaginal, na passagem ali, essa criança ela pode se contaminar, tá? E aí essa bactéria vai causar diferentes complicações para essa criança ao nascer, tá? Então, uma mãe infectada com gonorreia, com Neisseria gonorreia, ela pode passar a doença para o filho durante o parto. Então, quais são as primeiras manifestações da presença dessa bactéria no corpo da pessoa? Então, lembre que justamente o termo IST ele foi modificado, antigamente era doença sexualmente transmissível, mas veio essa concepção de que nem sempre a pessoa infectada desenvolve os sintomas. Então, diferente, por exemplo, da clamídia, né, ou de outras doenças, que você às vezes tem uma manifestação de sintomas, a gonorreia ela também tem essa diferença. Algumas pessoas podem apresentar
sintomas, sinais e sintomas, e outras demorar um certo tempo. Então, no caso, existe todas umas etapas ali para que a infecção ela se desenvolva e torne a doença, tá? Então, inicialmente, tem que haver o contato sexual do parceiro contaminado com o novo hospedeiro. Essa bactéria, ela vai ter que vencer as barreiras naturais da mucosa. Lembra que tem microbiota, tem a questão da acidez, tem várias coisas que são consideradas ruins para essa bactéria, mas ela vencendo todas essas barreiras, ela se instala e pode demorar até 5 dias para que a infecção ela se estabeleça. Daí o que acontece? Pode haver duas situações. Ou o processo infeccioso ele fica limitado apenas ali na questão da região urogenital, sem causar danos mais graves, mas em algumas pessoas, dependendo de como seja a resposta ali do corpo, pode haver complicações não só no aparelho urogenital, mas o que a gente chama de gonorreia disseminada, tá? Então pode haver essas duas situações aí, e lógico que vai depender de cada pessoa, tá? No caso dos homens, já vai haver mais rapidamente o aparecimento tanto de sinais, como vocês podem ver aqui, que é a liberação dessa secreção purulenta, quanto os sintomas, né? Então, a pessoa já vai sentir o incômodo, além da presença do corrimento, né? Ela vai sentir desconforto, a disúria que tá aparecendo aqui é um desconforto ao urinar. Então, já liga uma luz, né, de alerta, porque se você unir a secreção, esse corrimento na região uretral, com essa dor, esse desconforto ao urinar, você pode desconfiar no mínimo de uma uretrite, que é a inflamação ali daquele local. Mas a uretrite pode ser causada pela Neisseria gonorreae ou até mesmo por clamídia, por exemplo. Aí tem que ir ao médico fazer os exames para verificar a causa dessa uretrite, tá? E o homem não apresenta aumento de frequência ou urgência urinária, apenas realmente o incômodo e o corrimento. Já nas mulheres, você não tem manifestações tão claras quanto nos homens, inicialmente. Ela vai acometer aqui na região da endoscervice, tá? Como tá mostrado aqui na imagem, a questão do colo uterino, ok? E a maior parte das pacientes, ou elas permanecem assintomáticas, a pessoa está infectada, mas a mulher não apresenta nenhum tipo de modificação ali a ponto dela desconfiar que está com alguma coisa, ou os sinais eles podem ser bastante leves. E isso faz com que a pessoa não procure ajuda, tá? Além das manifestações clínicas voltadas ali ao aparelho urogenital, você também pode ter a gonorreia, a apresentação clínica da gonorreia anorretal, tá? A faringite gonocócica, uma perihepatite, que já é uma complicação que normalmente ocorre quando há a presença da clamídia, né, infecção pela clamídia. No caso daquelas pessoas de onde não consegue deixar a infecção autolimitada e se espalha, você pode ter a infecção gonocócica disseminada. E quando há o nascimento, né, de um bebê cuja mãe esteja infectada com a Neisseria gonorreae, pode haver uma infecção logo após o nascimento, tá? O diagnóstico, ele pode ser clínico, mas também associado a exames laboratoriais. Então, dependendo do laboratório, você pode ter, inclusive, testes que são feitos para detectar ao mesmo tempo clamídia e gonorreia, porque as duas causam uretrites, né? Então, no caso da clamídia, causa uretrite não gonocócica. Então, é possível, às vezes, sem custos adicionais, que você consiga fazer um diagnóstico para as duas, porque são as principais, tá? E tem alguns laboratórios que oferecem esses serviços. E, nesse caso, você vai precisar fazer uma coleta de pus e secreções das regiões que são normalmente afetadas, né? O caso da uretra, do colo uterino, o reto, da conjuntiva, na garganta, quando for uma faringite gonocócica, ou do líquido sinovial. Em relação ao tratamento, você tem já um tratamento pré-determinado pelo Ministério da Saúde. Então, existe o protocolo clínico e diretrizes terapêuticas, que nesse protocolo existe um tratamento já disponibilizado, não só para a gonorreia, mas para todas as ISTs, tá? A última atualização dele foi ano passado, em 2022, então ele está bastante atual.
E por se tratar de uma infecção bacteriana, o tratamento é feito com antibióticos, tá? Então, nesse caso, o médico ele vai precisar prescrever 2 medicações diferentes. No caso, a ceftriaxona, a concentração de 500 miligramas, intramuscular, uma dose única, juntamente com a azitromicina também de 500 miligramas, mas dose única também, no entanto, pela via oral. Lembrando que toda e qualquer medicação ela só pode ser tomada, ela só pode ser administrada com prescrição médica, né? Então você precisa ter a orientação de um médico ali ou de um farmacêutico para fazer o uso dessas medicações. E lembrando sempre, né, que apesar de haver uma medicação que já está definida para o tratamento, a gente tem muitas situações em que há possibilidade, né, de aparecer uma Neisseria gonorreia que seja resistente a esses tratamentos. Então, por exemplo, esse ano de 2023, várias manchetes noticiaram ali a presença da supergonorreia, que nada mais era do que uma Neisseria gonorreia que apresentou resistência às medicações, aos antibióticos normalmente utilizados. Então, é muito importante destacar, porque às vezes as pessoas pensam, eu vou fazer assim mesmo, sem camisinha, porque tem tratamento. Mas pense que, além de você ter que submeter a uma antibiótico terapia, que pode causar, às vezes, um incômodo, né? Que alguns antibióticos naturalmente podem causar, você ainda pode ter, de repente, uma infecção causada por uma bactéria resistente, cujos antibióticos que você poderia tomar, não vai poder tomar, porque ela é resistente a eles. Então, é importante a gente falar sobre isso e relembrar e destacar a importância da prevenção. Tá? A prevenção, ela sempre vem em primeiro lugar, porque é algo que vai te proteger. Então, pensar sempre, né, no uso correto de preservativos, porque ele evita a transmissão não só da bactéria que causa a Neisseria gonorreia, mas também de outros micro-organismos que causam outras ISTs, HIV, próprio HPV, a própria sífilis, tá? Então, há necessidade de reforçar a questão do uso dos preservativos. Ter um relacionamento sexual com uma só pessoa, de preferência uma pessoa que não tenha doença, para diminuir o risco de contrair e transmitir a gonorreia, tá? Porque você pode se contaminar, mas também você pode contaminar alguém. Se você não faz essa busca, se você não faz os exames, se você tem esse hábito de se relacionar sexualmente sem utilizar a camisinha, você pode estar infectado e estar passando isso para os seus parceiros também. Então, é importante manter essa relação de confiança com a pessoa com quem você está, para tentar diminuir a possibilidade de infecção. E, sempre que possível, fazer os exames regulares. Por exemplo, para algumas ISTs, se você é uma pessoa que pretende fazer concurso ou passar por algum processo seletivo, para algumas eles pedem triagem, né? Então, sífilis é comum eles pedirem, HIV, hepatite B. Então, é uma forma esses exames irregulares é uma forma de você estar verificando situações em que de repente você não esteja demonstrando nenhum tipo de sintoma, tá? É uma espécie de triagem mesmo, certo? Então, sempre que possível, se você puder fazer esse tipo de busca para evitar com que, se você estiver infectado, você acabe evoluindo para situações mais graves, né? Como na aula passada eu comentei, a situação da clamídia, né? Pode causar, inclusive, infertilidade, tanto em homens quanto em mulheres, ok? Então, se você tiver alguma dúvida sobre a gonorreia, deixa aqui nos comentários e fiquem espertos aí, não esqueça de se inscrever no canal, de curtir os vídeos, porque essas aulas são gratuitas e se você quiser e puder também compartilhar essa informação com outras pessoas, eu vou agradecer muito. Então, obrigada pela sua companhia, pela sua audiência e até a próxima.